todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões de Transformers. Sou o Blade Allspark. Hoje venho fazer a revisão da Deluxe Class RC e sem mais demoras, vamos a isso. Temos aqui a RC no seu modo veículo. De forma rápida vou-vos mostrar a caixa que a trouxe. Temos então aqui a dizer Takara Tomy, Transformers, aqui Transformers Legends, o nome dela RC LG10, visto pela parte superior Transformers Legends, Takara Tomy. Esta lateral muitíssimo fixe, aqui com a imagem dela e a dizer Transformers. Visto aqui pela parte de trás, está muito escrito em japonês que eu não percebo mesmo, mas temos aqui a fotografia dela no modo robô e aqui diz Robot Mode. Esta outra lateral, novamente aqui a fotografia do modo robô, LG10, Transformers Legends, e a parte inferior da caixa, que é o mais habitual, só que desta vez todo em japonês e eu não percebo a não ser Transformers e Transformers Legends. Quero agora mostrar-vos uma coisa muitíssimo fixe antes de irmos já de seguida à RC. De forma rápida, quero-vos mostrar aqui este manual de instruções que não é assim tão vulgar. Temos aqui a dizer Transformers, aqui o nome dela RC, LG10, logotipo dos Autobots e esta imagem espetacular aqui da RC, cheia de armamento, que já vos irei também mostrar isso agora nesta revisão, que ela vem com muito armamento, mas está aqui muitíssimo fixe. Visto da parte de trás também sensacional, ela no modo robô, ela no modo veículo, e aqui as definições técnicas como força, inteligência, velocidade, entre outras, e vou pausar aqui um bocadinho se quiserem ver. Mas o que ainda é mais porreiro disto tudo é aqui visto da parte de dentro, temos então aqui uma banda desenhada, ok que é toda em japonês, eu não percebo o que é que dizem, mas está aqui uma BD muitíssimo fixe, muitíssimo interessante. Dá para perceber aqui por esta imagem que se trata do filme de 86 e da situação do Unicron, aqui por estas garras do Springer, do Cub e dela aqui da RC, está muitíssimo fixe. E depois temos todo este resto de banda desenhada que vou-vos mostrar aqui no instantinho, pois acho que é muitíssimo interessante. Não é todos os dias que vemos assim uma BD japonesa muitíssimo porreira. Depois aqui da parte de dentro, sim, já é mesmo as instruções da transformação, mas isso eu vou-vos mostrar neste review. E sem mais demoras, vamos então agora mesmo à RC. E de regresso aqui ao modo veículo da RC, dizer-vos também que eu não adquiri, não comprei a RC mais recente da Earthrise, mesmo por uma questão de gostos. Não é dizer que a nova versão é pior e esta é melhor, ou vice-versa, mas para mim, para a minha coleção, eu acho esta RC mais G1, mais cartoon, muito mais parecida ao filme de 86 do que a mais recente. Isto é uma questão só de opiniões. Quem gosta da mais moderna fez muito bem em comprar, quem gosta deste modelo, se calhar já o tem ou se calhar opta por comprar este. É tudo uma questão de gostos. E para mim, este da linha Legends está espetacular e fenomenal. E vou-vos já agora aqui mostrar os detalhes e os pormenores, visto aqui pela parte da frente, aqui esta grelha, aqui é este, digamos como se fossem estas ópticas, logotipos Autobots, visto aqui por esta lateral. Mostrar-vos também já aqui estes detalhes e pormenores do volante, do tablier, dos bancos, também muitíssimo detalhada, muitíssimo porreiro. Aqui este plástico translúcido a imitar como se fosse o vidro da frente, muitíssimo fixe. Visto aqui pela parte de trás, também acho que está muitíssimo bem feito. Vou tentar fazer aqui um bom foco. Aqui um bocadinho pintada a vermelho, como se fosse as luzes traseiras. Esta outra lateral, visto completamente pela parte superior, e mostrar-vos agora aqui a parte inferior. É certo que aqui, pronto, a parte de baixo não está assim muito bem escondida, mas ainda assim acho que está bastante bem disfarçada. Na minha opinião, acho que está assim um disfarce bem feito neste modelo, nesta transformação. E vou agora buscar os acessórios, e ela tem alguns, para vos mostrar também já neste modo veículo. Vou mostrar-vos já o arsenal que vem aqui com a RC. Começo já aqui com esta arma cinzenta. Podem ver que até está com bons detalhes e bons pormenores. Está muitíssimo bem feitinha até, pela parte da frente, isto pela parte de trás. Buscar também agora aqui esta cor-de-rosa, que até condiz muito com a cor dela. E então esta aqui é um bocadinho maior. Temos esta também. Também temos aqui estas duas espadas em plástico translúcido, muitíssimo porreiro, ou plástico transparente, como queiram chamar. E estas espadas estão super detalhadas, cheias de pormenores e detalhezinhos sensacionais.
E vou agora mostrar-vos aqui neste modo veículo aonde dá para arrumarmos todo este arsenal. Esta arma aqui, a cor-de-rosa, o sítio apropriado é aqui nesta parte de trás, então temos aqui este porte, encaixamos aqui nesta zona. Esta zona aqui também ajuda aqui a segurar um bocadinho melhor e fica aqui encaixado. Esta aqui, a cinzenta, encaixa-se aqui por esta parte aqui do cabo da arma, encaixa-se aqui e as mãos fecha-se esta deste lado, esta do outro lado, assim aqui, assim desta maneira, e depois já vos vou agora mostrar, não interfere em nada, porque ainda assim aqui no modo veículo roda muitíssimo bem, de um lado para o outro aqui no estúdio, porque as mãos ficam assim um bocado mais para a parte de dentro e não interfere então aqui com as rodas. E estas espadas, é assim, eu gostava imenso que dessem para encaixar aqui, mas aqui não fica nada bem seguro e qualquer coisa elas caem, que é uma pena. Ficava assim tipo um aileron, um spoiler, estava muito interessante. Mas segundo as instruções, é o que eu vos vou mostrar, é assim aqui nesta lateral, uma aqui deste lado, a outra deste outro lado, e temos então todo o armamento aqui bem arrumado na Arci, neste modo veículo, as duas espadas e as outras aqui pela parte de baixo. Temos todo o arsenal dela aqui bem arrumado. Vou agora preparar tudo e mostrar-vos aqui umas comparações neste modo veículo com outros Transformers. Para as comparações com a Arci, trago já o Springer, que é da linha Siege, espetacular mesmo, excelente Transformer. E como podem ver assim, em comparação com a Arci, acho que ficam muitíssimo bem os dois, assim a nível de dimensões, tamanhos e isso tudo, acho que ficam espetacular. Parece que foi mesmo retirado do cartoon. Trago também já aqui o Studio Series 86 Outroad, que também, na minha opinião, ficam excelentes os dois, magníficos. E também parece que foram mesmo retirados do filme 86, que é uma maravilha, que é um espetáculo. Eu, pelo menos, gosto imenso. Trago também aqui o Wreckguard, é uma moto que aqui já sai um bocado fora da escala, é certo, mas ainda assim magnífico, muito G1, muito cartoonista também. E aconselho vivamente a tentarem ter este na vossa coleção. E se já o tiverem, acho que fazem muitíssimo bem, que é um Wreckguard estrondosamente brutal mesmo, muito fixe e altamente, na minha opinião. E por que não trago um Dinobot Snarl. Este não é oficial da Hasbro, é uma third party e ele é um oversize. E é super igual como se fosse o da Hasbro, mas não é. É mesmo um third party e como podem verificar, em nível de escala é bem maior do que é um bocado maior do que era suposto, mas ainda assim os Dinobots da minha coleção são todos desta marca, da Black Mamba. Depois irei fazer melhor a revisão deles, irei-vos mostrar melhor, mas ainda assim acho espetacular. E vou agora fazer a transformação da Arci. Para iniciar a transformação, começo por remover aqui as armas na parte inferior, que é esta cor-de-rosa e também aqui esta arma cinzenta. Já está, aqui as duas. A parte aqui das pernas agora dá para começar aqui a acertar. Nesta zona roda-se tudo, roda-se. Esta parte aqui de trás podemos já colapsar aqui este pequeno painel. Fica já assim arrumado, no momento. Endireitamos agora aqui esta parte das pernas, aqui esta zona toda e já está. Os pés aqui também endireitam-se e de momento a parte inferior fica assim. A zona aqui dos braços também acerta-se, mais ou menos. Aqui esta parte desencaixa-se aqui esta peça e roda-se todo este painel. Ao mesmo tempo aqui a parte do backpack começamos a colocar aqui para a zona de trás. Esta zona aqui à frente encaixa-se aqui bem e encaixamos aqui esta zona do pescoço e aqui da cabeça. O backpack fica aqui arrumado e temos então a Arci completamente transformada e, na minha opinião, é sensacional, muitíssimo G1 e parece que foi mesmo retirada do filme de 86. Isto é, para mim, para a minha coleção, acho que está sensacional. Vou agora mostrar-vos alguns detalhes e pormenores dela que são espetaculares. Mostrar-vos agora aqui mais de perto todos os pormenores e detalhes desta Arci espetacular. Temos então aqui o logotipo dos Autobots, vou tentar fazer aqui um bocadinho melhor o zoom, como podem verificar. Aqui esta parte dos olhos dela é aquela situação que é o light piping, tapando aqui este plástico translúcido que está aqui na parte de trás, dá a sensação que deixa de brilhar aqui os olhos, mas em contacto com a luz temos então aqui este brilho espetacular, muitíssimo fixe. Eu gosto imenso deste sistema, desta dinâmica, é sensacional.
Aqui a zona dos braços também com bastante detalhe e pormenor. Aqui as mãos não mexem, mas também temos aqui alguns detalhes, alguns pormenores aqui da parte dos dedos. Aqui a zona das pernas também bastante detalhada, visto aqui assim de lado. Podem verificar, até acho que está muitíssimo bem. Ok, temos aqui este backpack, mas praticamente todas as RC têm o backpack, mas acho que ainda assim está muitíssimo clean. Aqui a parte das pernas também não tem, praticamente tirando aqui estes pequeninos orifícios, não tem assim grandes buracos. Temos novamente aqui a parte do backpack, que é a parte da frente até do veículo e aqui outra vez com o logotipo dos Autobots. E aqui a parte da cara dela, também mencionar que temos aqui os lábios um bocadinho... Isto tem uma cara um bocadinho mais humanoide, ao fim e ao cabo, temos ali os lábios pintados a vermelho, mas ainda assim não faz muita confusão. E continuo a dizer que acho, parece-me uma RC muitíssimo G1 e muito semelhante à do filme de 86. Mostrar-vos também agora a articulação. Aqui a cabeça é uma ball joint, roda 360 graus, dá para olhar isto tudo para cima e um bocadinho para baixo. Aqui a zona dos braços também é uma ball joint, roda 360 graus, dá para abrir isto assim tudo e não vai mais. Aqui temos uma rotação também de 360 graus, o cotovelo vai muitíssimo aqui para cima, isto tudo. Não temos nenhuma articulação aqui na zona da mão e o pulso, aqui esta parte não roda nada, na cintura também não mexe nada aqui na cintura. Na parte das pernas não faz o full Van Damme ou esparregata, porque chega aqui, bate neste limitador e já não deixa levantar mais. Podem verificar, bate ali e já não permite mais. Para a frente dá para ir assim isto tudo, também bastante. Para a parte de trás vai assim isto, depois bate aqui no backpack esta roda e já não deixa ir mais, mas aqui na zona do joelho dá para rodarmos isto, também se quiserem um bocadinho do pé, também dá para rodar isto tudo. Falar em joelho assim para a frente dá esta valente joelhada, dá assim esta valente joelhada muitíssimo fixe. E também temos uma articulação aqui de 360 graus, na parte do pé vai isto tudo para cima, isto tudo para trás, não vai nada para a parte de dentro, nem nada para a parte de fora, isso é fixe. Toda a articulação também já vos mostrei, vou agora voltar a trazer os acessórios dela, o armamento dela, para vos mostrar assim como é que fica neste modo robô espetacular. Trazendo novamente todo o arsenal, aqui as duas espadas e aqui as duas pistolas, e dizer que dá para, caso queiram, colocar uma arma assim, aqui por exemplo numa das pernas e uma espada aqui em cada mão, ou até as duas também. Isto aqui temos agora várias configurações, depois vai à imaginação e à criatividade de cada um, mas temos aqui várias configurações. Dá para colocar aqui ambas as armas, como também exemplifiquei aqui com a arma cor-de-rosa. Esta aqui também dá para encaixar aqui nesta perna, ou também aqui com este pino dá para colocar aqui no backpack, por exemplo, caso queiram. Igual também é aqui com a arma cor-de-rosa, assim esta configuração também dá para se fazer, caso gostem, por exemplo, depois é muita opção. Ou também, por exemplo, dá para retirar aqui uma espada, arrumar aqui, depois é igual, tanto para aqui como para ali, vai dar a mesma coisa, e colocar aqui uma pistola, ou vice-versa, ou trocar a espada para ali, a pistola para aqui. Temos muitas configurações aqui a nível de armamento, por acaso, está muitíssimo fixe. O que eu também tenho a dar aqui uma nota é, a parte aqui das pistolas e das mãos, não está muito bem configurada aqui a parte da mão. Isto, como podem verificar, não dá para colocar tudo para baixo, a não ser que se force um bocado. Vou dar exemplo aqui um bocadinho nesta mão, já fiz aqui um bocadinho mais de força, mas não recomendo porque depois começa a fazer stress marks, e então para isto ficar a arma corretamente tem que se pôr assim um bocadinho mais de esgalha, um bocadinho mais de lado, mas vai começar por poder, pois muita vez, estragar aqui este dedo ou aqui a mão, e eu não recomendo muito fazerem isso. Só vos estava agora aqui a mostrar porque esta parte aqui não está muito bem concebida, e então a forma mais correta, sem fazer grande pressão aqui na parte do dedo, é assim. Mas pronto, só vos dar aqui esta nota, e vou agora retirar novamente aqui todo este arsenal para fazer umas comparações altamente aqui com esta RC. Trago agora aqui o Springer da Siege para ver como é que fica aqui com a RC.
Trago também aqui o Hot Rod da Studio Series 86. Ficam mesmo bem estes dois, sensacionais. Trago também aqui o Record, também ele da Studio Series 86. E agora preparei aqui uma comparação muito interessante, só colocá-la aqui um bocadinho mais ao centro, que é a Elita One, para verem aqui o molde, e a Lifeline. E aqui a Lifeline é exatamente igualzinha à RC terrestre, Earthrise, muda a cor, mas depois irei fazer a revisão dela, mas é para vos dar aquela ideia de como é que são 3 fanbots. Depois também tenho mais para vos mostrar, mas esta é exatamente igualzinha à RC da Earthrise, e então assim esta destaca-se um bocado mais e destenua e fica assim um bocadinho diferente. Espero que tenham gostado destas comparações, digam aí nos comentários o que é que acharam, e vou agora dar as minhas opiniões finais acerca desta RC. Gosto imenso desta RC, para a minha coleção está espetacular e sensacional. É certo que lhe falta um bocado de articulação na cintura, nas mãos, entre outros pontos. Ainda assim, comparativamente com as novas fanbots, o backpack é muito semelhante, é ela por ela. As mais recentes têm mais articulação do que tem esta, mas aí está, o facto desta ser este design, este padrão muito G1, muito, para mim parece ser muito retirado do filme, acho-a sensacional e para a minha coleção encaixa-se perfeitamente. Nada a dizer contra a mais recente, a RC mais recente, a Earthrise, mas esta para mim está espetacular. Se gostarem mais da nova, adquiram a nova. Se também gostaram desta revisão e de ver esta, também tentem adquirir esta, que é excelente. Vou deixar aqui no link da descrição as redes sociais que costumo utilizar, uma delas é o Instagram. Eu costumo lá ter fotografias Transformers, entre outras coisas, e por vezes também coloco lá algumas ideias que tenho agora para trazer em breve para o YouTube. Espero que tenham gostado também mais deste vídeo, irei fazer mais, virão muitos mais em breve, e desde já um muito obrigado e vemo-nos em breve, até ao próximo vídeo.